Pai do Senhor, amados, vamos continuar, então, com as nossas reflexões sobre o fim dos tempos. E semana passada nós falamos, ministramos aqui sobre o arrebatamento. Fizemos algum comentário, E houve necessidade, então, alguns irmãos pediram para entrar mais profundamente com detalhes sobre este arrebatamento da igreja, Eu li aqui Apocalipse 7, mostrando que era a volta de Jesus fisicamente à terra, mas que antes disso a igreja seria arrebatada, como eu li em 1 Tessalonicenses 4:13. Mas hoje eu vou explicar por que a igreja é arrebatada antes da tribulação, Se você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber que do capítulo 1 até o 3, Jesus manda, então, 7 cartas, para as igrejas. É João que escreve, A revelação vem para João, é o anjo que entrega. São as 7 igrejas da província da Ásia. Então são 7 cartas, e vai do capítulo 1 até o 13, É a carta a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Foram igrejas que realmente existiram na época, Mas que também representam estágios da nossa igreja atual, a igreja cristã, desde a ascensão de Cristo. E depois desse capítulo 3, se vocês lerem, vocês vão perceber que João é chamado para estar nos céus. Suba para cá, diz assim, capítulo 4 de Apocalipse, a partir do 1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Entende? João, indo para o céu, arrebatado, é uma representação do arrebatamento da igreja. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque no capítulo 5 é só o livro e o cordeiro, que irá abrir, tirar os selos. E a partir daí, do capítulo 6 de Apocalipse até o 18, é só juízo sobre a terra. Entende? E a palavra garante que a igreja, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, não passarão por esse juízo. Porque esse juízo, do capítulo 6 até o 18, é a tribulação. Capítulo 6 a 18 de Apocalipse. É a tribulação de 7 anos. Tribulação de 7 anos com o governo do anticristo, entende? E, inclusive, com um agravamento, quando ele passa a governar o mundo, na metade da tribulação, vem então a grande tribulação, porque ele passa a exigir, toda adoração, todo poder sobre o mundo, e ele vai ter esse poder. E tudo isso acontecerá porque o ser humano, e a população, a humanidade, até hoje tem rejeitado o Evangelho de Jesus. São poucos que creem verdadeiramente no Senhor e têm-o como Salvador. O número de cristãos é bem menor do que a população como um todo, na Terra. Desculpem. Então, o arrebatamento virá para retirar a igreja desse juízo de Deus sobre a terra. Nós iremos ver na sequência nossas reflexões, sobre esse período da tribulação, todo esse julgamento, essas catástrofes que acontecerão, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. A gente vai perceber que são os juízos de Deus sobre a terra. E nós temos passagens da Bíblia que fala realmente que Deus nos livrará da ira futura.
Essa expressão ira futura, no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, se refere exatamente à tribulação de 7 anos. Tá? É bom esclarecer que alguns estudiosos, né, têm visões diferentes a respeito do arrebatamento da igreja, o tempo do arrebatamento. Então, uns classificam no estudo que o arrebatamento será pré-tribulacionista, que é esse que eu estou falando para vocês, antes da tribulação, de 7 anos. Outros ensinam que o arrebatamento será mesotribulacionista, ou seja, tribulação de 7 anos, como eu falei, mas na metade, 3 anos e meio, quando o anticristo exige exatamente o domínio sobre a terra e a adoração à sua pessoa, inclusive com a imagem e a marca, então a igreja seria arrebatada nesse momento. Alguns creem que é assim, na metade da tribulação. E outros vão além. É chamado de pós-milenismo, ou seja, eles acham que a igreja não é arrebatada antes da tribulação, nem na metade, mas que só na volta de Jesus. Aquela que no início que eu falei, na semana passada, que é uma volta física, mas eu disse que ele voltaria justamente para julgar o mundo. Eles creem que a igreja será arrebatada no momento também, ou seja, passaria por toda a tribulação. Mas eu confesso a vocês que os textos bíblicos mostram que nós estaremos livres desse sofrimento da tribulação. E eu vou mostrar alguns aqui. Levando em conta que, como eu disse, a ira de Deus, ou a ira futura, se refere à tribulação. Partindo desse princípio, veja o que é que Paulo fala então em 1 Tessalonicenses, eu vou ler para vocês, capítulo 1 e o versículo 10. 1 Tessalonicenses, Paulo fala dessa ira futura. Ele diz assim, olha, 1:10. E esperar dos céus, isso falando para a igreja, hein? Capítulo 1. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, ou seja, a ira futura. Aleluia. Jesus nos livra dessa ira. Essa ira é a tribulação. Não é o juízo final. É a tribulação. Mais textos sobre sermos livres desta ira futura, e é por isso que a igreja será arrebatada antes da ira futura, que é a tribulação. Também aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 9, Paulo também diz, escreveu para os irmãos de Tessalônica, como eu expliquei na semana passada, eles estavam em dúvida sobre o tempo, como isso iria acontecer. E ele diz assim, olha, porque Deus não nos destinou, falando para os crentes de Tessalônica, mais uma vez, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, não passaremos pela ira, não é? O Senhor quer a nossa salvação completa, ou seja, seremos então arrebatados antes da ira. Temos mais um texto também, Paulo também escreveu para os crentes lá de Roma, Romanos 5, Romanos capítulo 5, e o versículo 9, eu vou abrir aqui também e vou ler para vocês, que diz assim, olha, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Por meio de Jesus Cristo seremos salvos da ira de Deus. Aleluia. Então, esses textos confirmam, corroboram que a igreja realmente irá ser arrebatada antes da tribulação. Não tenha dúvida disso. Por isso da importância de nós estarmos cientes do nosso papel como servo de Deus aqui na terra, para pregarmos o Evangelho, levarmos o amor, a paz aos corações das pessoas
através do Evangelho de Jesus. Esse é o nosso papel. Trabalharmos em prol, né, da divulgação, porque nós estamos vivendo realmente, como eu falei semana passada, estamos vivendo o princípio, né, o início das dores. Que o período da dor será exatamente o período da tribulação, da ira, né, de Deus, que irá julgar o mundo por ter rejeitado a sua palavra. E, infelizmente, a nação de Israel também. A Bíblia fala da angústia de Jacó, os judeus irão sofrer durante a tribulação porque rejeitaram o seu Messias Jesus Cristo. É verdade que, né, os judeus creram, os apóstolos eram judeus. Hoje existem judeus chamados messiânicos que creem também. Um número reduzido, mas eles creem em Jesus como seu Messias. Mas como nação, Israel ainda não recebeu Jesus como seu Messias, então passará também pela angústia, não é? E nós vamos ver isso quando estivermos estudando sobre a tribulação, que a gente vai iniciar, né? Desculpem, vamos iniciar, dar alguma pincelada hoje, mas entraremos profundamente, né, a partir da próxima semana. É importante nós entendermos isso. Então Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 8, que quando ele fazia exatamente a narrativa sobre o tempo, né, do fim, ele disse assim, olha, Mateus 24, 8, tudo isso será o início das dores. O que é que ele disse que tudo isso seria o início das dores? Se lermos os versículos anteriores, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, versículo 4, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estava falando para os seus discípulos, né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. E realmente, né, estamos vendo guerras e rumores de guerras, não é? No mundo inteiro. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Realmente, né? Ao longo da história, tem tido guerras e rumores, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, né? Terremotos em vários lugares. E ele disse, tudo isso será o princípio das dores. Que nós estamos enfrentando hoje, essa pandemia, não é? Desse vírus chinês, é um princípio das dores, não é? Todos sofrem, até os crentes, não é? Mas Jesus disse, não é o fim. Porque realmente o fim virá depois da tribulação. Claro que estamos mais próximos, né, dessa tribulação. Não sabemos o dia quando irá iniciar, desculpem. Mas ela só inicia quando a igreja for arrebatada, porque o Senhor nos livra desta ira, como eu li nesses textos, não é? Também, em Apocalipse, podemos ver que o Senhor também fala isso, quando ele fala com a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, não é? Que não teve nenhuma repreensão do Senhor. Aí Jesus disse o seguinte, olha, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, perseverança, ou seja, a palavra de exortação do Senhor é toda a Bíblia, não é? Todo o Novo Testamento. As verdades que estão no Antigo Testamento, que são confirmadas no Novo Testamento, é a palavra de exortação, a perseverança, ou seja, se manter firme ao Senhor, fiel ao Senhor. Então, visto que você, não é, guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também, olha, o guardarei da hora da provação, né, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus se refere exatamente à tribulação, à ira de Deus. Por isso que ele diz, venho em breve, retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, amados, podemos ficar, não é, conscientes e tranquilos em relação à tribulação. A igreja não vai passar. Você, que é fiel ao Senhor, não vai passar. Você será arrebatado, aleluia. E até mesmo aqueles que, nós já lemos aqui em 1 Tessalonicenses, né, na semana anterior, que morreram fiéis ao Senhor, irão ressuscitar no dia do arrebatamento. Ou seja, não vai ficar de fora, não é? Desculpa. Não vai ficar de fora dessa grande, não é? Esse grande evento, né, que o Senhor irá
proporcionar à igreja, aos seus fiéis que estiverem no dia do arrebatamento, estiverem vivos. A Bíblia diz, como nós lemos semana passada, a partir do versículo, até o versículo do 13, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, até os 18, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos também transformados e todos juntos, olha, seremos elevados aos céus, ou seja, nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. Este é o arrebatamento. Isto é necessário para que Deus então aplique a sua justiça, não é? Deus é amor, mas Ele é justo. E Ele quer, não é? Então, que as pessoas se salvem. Mas, infelizmente, quem rejeita, não é? O próprio Jesus Cristo disse para Nicodemos, não é? Que quem rejeita se condena. Não é o Senhor que tem prazer de condenar. Deus não tem prazer nenhum na morte de ninguém. Ele quer que o homem reconheça a sua soberania, não é? E como é bom servi-lo. Você que serve ao Senhor sabe disso, não é? Como é bom servir ao Senhor. Então hoje nós vemos, não é? As pessoas correm para um lado, correm para o outro, ansiosas, preocupadas. Estamos vivendo um momento econômico, né, a nível mundial muito difícil por causa dessa pandemia, né, desse vírus, da Covid-19. Sabemos disso, não é só uma questão sanitária, mas é econômica. Mas tudo isso é princípio de dores, não é? Agora, em pleno 2020. Mas o Senhor, né, nos dá essa viva esperança. Podemos continuar firmes, né, confiantes. Então, não são os rumores de guerra, né, as catástrofes que acontecem, né, ou na nossa vida em particular, alguém conhecido, ou a nível mundial. Não são essas catástrofes que irão tirar o seu foco em relação ao que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Então eu quero desafiar você, junto comigo, né, nós passearmos pela palavra de Deus a respeito do fim dos tempos, né? O fim dos tempos. São as nossas reflexões. Então eu quero aqui já me adiantar, né? E a partir do capítulo 6 de Apocalipse nós vemos como os juízos virão, não é? Infelizmente, a humanidade será provada. E alguém pode perguntar, sim, e aí, haverá salvação nesse período? Sim, haverá salvação, sim. A igreja já terá sido arrebatada, livre desse sofrimento, mas as pessoas, né, ficarão para trás. A humanidade ficará para trás. E muitos irão refletir sobre isso, porque o arrebatamento causará, né, uma comoção mundial e inclusive um espanto, né? Para os que já ouviam a palavra e não estavam firmes, irão, né, na verdade, refletir sobre a sua vida. Muitos irão se converter. Mas também tem aqueles que rejeitam, irão continuar rejeitando. Então causará um pânico no dia, né? Imaginem, servos de Deus pilotando avião, dirigindo carro, né, operando alguma máquina, e eles são arrebatados repentinamente, como nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, quando Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Olha, é o arrebatamento aí. Então, muitos desastres vão acontecer no mundo, não é? E as pessoas ficaram atônitas, familiares desaparecidos, crianças, jovens, adultos, não é? Idosos, os que creem no Senhor. E o mundo irá entrar, não é, em pavorosa. Mas tudo isso acontece, né, irá acontecer porque o homem tem rejeitado, né, a graça do Senhor. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo da salvação. Então eu te desafio a você conhecer a palavra de Deus. E nós vemos aqui, então, como eu falei, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo abrindo os selos que estavam no livro, não é? Que ninguém era digno de abrir, só Jesus. Pois é dito assim, o cântico, não é? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. Está em Apocalipse 5, versículo 9. E com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Você que crê em Jesus foi comprado, não é, pelo seu sangue. Então nós observamos aqui que os selos são abertos, né? O primeiro selo é exatamente um cavalo branco. Esse cavalo branco
representa uma falsa paz, entende? As pessoas às vezes pensam que é Jesus Cristo vindo no cavalo, não é. Esse aqui do capítulo 6, versículo 2, olhei, diante de mim estava um cavalo branco, se o cavaleiro empunhava um arco, olha, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, observe, não é uma paz verdadeira. Como é que você vai ter uma paz com um arco na mão? Não é? Naquela época, o arco representava uma arma de guerra. Então, isso demonstra que o anticristo, né, ele irá conseguir o poder pela força, entendeu? Pelo poder militar que ele terá. Não sabemos quem é este homem. Existem as especulações, né? Alguns acham que ele será judeu, e se assim não fosse de descendência judaica, os judeus não iriam aceitá-lo, não é, como seu Messias, como ele realmente será aceito como Messias. E tem sentido isso, né? Então pode ser um descendente de judeu, esse líder político, na verdade é um líder político, esse anticristo, se ele se opõe a Jesus, nós vamos ver na sequência do nosso estudo. Então ele vem para vencer, ele vai dominar. Isso só acontece depois que a igreja é arrebatada, porque ele não pode se manifestar enquanto a igreja estiver aqui. Por isso que eu afirmo a vocês que não tem como a tribulação alcançar a igreja do Senhor. Entende? Nós seremos livres disso, da tribulação. Pois Paulo, mais uma vez, pelo Espírito de Deus, escreveu exatamente para o povo. Os irmãos de Tessalônica, na sua segunda carta, ele diz assim, olha, no capítulo 2, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha, é o arrebatamento. Não é a vinda lá que nós lemos em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens todo olho verá. Não, ali é o fim, como eu disse. Mas aqui não, Paulo está falando da igreja. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Entende, irmãos? Quer por profecia, ou seja, pessoas que atestavam, né, na época, dizendo que estavam trazendo a palavra do Senhor, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, viu? Os irmãos estavam sendo enganados, dizendo, não, já houve o arrebatamento, vocês ficaram. E Paulo diz, nada disso. Então ele explica, olha, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia do arrebatamento, virá a apostasia. O que é apostasia? É negar a fé, é distanciamento, né? E hoje nós percebemos isso. Quanto as pessoas estão distantes do Senhor, né? Não querem saber mais do Evangelho, não querem saber de Cristo. Então ele diz, antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, olha, o filho da perdição. É o anticristo isso aqui. O homem do pecado, o filho da perdição, ele será revelado. Então, se nós estivermos bem próximo do arrebatamento, ele pode já estar no mundo, não é? Porque como ele é imitador, como Jesus começou a ministrar aos 30 anos, ele deve querer aparecer também aos 30 anos. O diabo é imitador. Ele é o homem do pecado, é o filho da perdição. Olha. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração. Observaram? Chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E ele vai fazer isso. Ele fará um acordo Daniel 9:27 diz, um acordo de uma semana, ou seja, semana de anos, 7 anos. E na metade ele quebra e exige adoração entrando no templo, que ele vai permitir que seja reconstruído lá em Jerusalém. Nós veremos isso mais à frente. Então observe, amados, esta guerra, não é? Guerra na tribulação. Muita morte. Muita gente vai morrer. Porque o anticristo vai querer o poder e ele será tomado à força, entende? Fará acordo de paz. Por isso que ele sai. Faça um acordo de paz, né? Cavalo branco, mas com o arco na mão, com o poder da guerra. E claro, quando acontece guerra, o que é que vem em seguida? Né? O segundo selo diz que ele abriu e viu, então, o cavaleiro dizer, né? Venha. O cavalo era vermelho, representa a guerra, exatamente a guerra que o anticristo vai fazer. E seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada, né? Destruição, vinda da parte do anticristo para ter o poder, né? O terceiro selo, quando ele viu, abriu, ele viu um ser vivente, e esse ser vivente, ele tinha uma balança na mão, entende? A balança representando a caristia, né? Olha, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário.
realmente uma guerra destrói, né? Acaba. Então as pessoas terão escassez de alimento, muito sofrimento. E o quarto, né, selo, quando o cordeiro abriu, o ser vivente disse: venha, e olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Ó. Seu cavaleiro chamava-se Morte e Hades, ou seja, o inferno. E o inferno seguia, não é chamado de morte, e o inferno seguia de perto. Então foi dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada. Você imagina? Um quarto da terra, bilhões de pessoas vão morrer, não é? Pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Tudo isso por causa da rejeição da palavra de Deus. Mas, como eu disse, hoje eu iria falar que a igreja não passará pela tribulação. Eu vou parar por aqui, daremos continuidade, né? No livro do Apocalipse, na próxima semana. Eu vou estar, eu disse na semana passada, estaria disponibilizando o e-mail e acabei esquecendo, mas vou colocar na descrição desse vídeo o e-mail, se você quiser então interagir, né, fazer perguntas, você pode, tá certo? Ou então pelo Face, né? Missão Bereiana você encontra no Face, você pode mandar também sua pergunta. Então fique firme na sua fé, creia nisso, a igreja não passará pela tribulação, será arrebatada antes, tá? Ele não se revela como nós lemos em Apocalipse 2, em 2 Tessalonicenses 2, o anticristo não se revelou porque a igreja está aqui ainda, não é? Detém, Paulo diz isso, eu vou ler esse versículo, a igreja detém a manifestação dele. Ele diz, olha, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, não se lembra de quando, versículo 5, eu ainda estava com vocês e costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo. Olha, Paulo diz isso. Para que ele seja revelado no seu tempo devido. Algo o detém, ele não pode se manifestar. Então a tribulação não começa enquanto a igreja não estiver, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Ele diz, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. E realmente, né, as ações do diabo no mundo a gente conhece. Esse mistério, né, da iniquidade. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, tá vendo? Se referindo ao anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, que é aquela que eu falei de Apocalipse 1:7. Jesus vem para destruir o anticristo, né, e julgar a terra. Não é o arrebatamento ali, mas o arrebatamento acontece antes, justamente porque o Espírito Santo de Deus na igreja, em você que crê em Jesus como Salvador, detém o aparecimento físico do anticristo. O Espírito dele pode estar até na terra, mas não se manifesta porque nós aqui estamos. Então, temos que dizer, né? Maranata, Senhor Jesus. Aleluia. Quanto mais rápido o Senhor nos chamar, os fatos acontecerão, porque a igreja então será arrebatada. Fique firme no seu propósito e o Senhor de pregar o Evangelho, porque vale a pena. O que nos aguarda, não é? Nos céus é algo tremendo e nós vamos ver no livro do Apocalipse. Tá? Assim como a gente faz poupança, projetos enquanto estamos na terra, e isso é normal, né? E a gente se alegra quando alcança os objetivos. Tu imagina o que será quando chegarmos no céu e você vê tudo preparado pelo Senhor, né? Jesus disse lá em João 14, vou preparar a morada, e quando estiver pronto eu venho buscar vocês. É mais uma demonstração de que haverá o arrebatamento, né? Antes da tribulação, porque o Senhor não vai nos buscar no final. Ele quer nos tirar desta ira que está por surgir. Que Jesus Cristo te abençoe e até a próxima semana, né? Se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Pai de Cristo.